Queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vou fazer uma pergunta para todos e nós já sabemos a resposta, que o povo de Deus é muito sábio, né? O povo de Deus é muito espiritual. Irmãos, a nossa salvação é através das nossas obras. Nós precisamos ter obras para alcançar a salvação. Sabendo nós em que Cristo desceu, Jesus desceu na terra, passou todo o vitupério, passou todas as humilhações em amor a nossas almas, intercedendo por nós para pagamento dos nossos pecados. O qual, irmãos, hoje em dia muitos se baseiam nesta parte para dizer, irmãos, em que o sacrifício de Jesus aqui na terra por nossas almas já está tudo consumado, já está tudo pago, em que nós não devemos fazer nada. Aliás, as obras nós não precisamos ter para ter salvação. Basta nós acreditar que Jesus Cristo padeceu a dura morte na cruz, foi humilhado, né? Pediu água, deram vinagre, fiaram o pregão lá, o ferro, não foi na palma da mão, segundo dizem, foi no pulso, para que quando o corpo relaxasse, doesse, ele sentisse a maior dor do mundo, né? Mas passou isso tudo, né, irmãos? Irmãos, e muitos dizem em que as nossas obras não salvam. Irmãos, mas o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado, né? Em tudo que a gente ouve na internet, que tem muitas pessoas, irmãos, querendo tirar tudo de bom, irmãos, que você quando vai na casa do Senhor, que você absorve tudo de bom, que quando algum irmão espiritual chega para você e te dá um conselho para a tua vida material, para a tua vida espiritual. Sabendo nós, irmãos, em que a nossa vida material tem que estar abaixo da espiritual. A vida espiritual tem que estar sempre 100% e a material metade. Nunca pode ultrapassar, né, irmãos? Colocamos um vídeo, uma pregação linda, o qual o título desta pregação que vocês estão vendo aqui atrás é A Igreja Levitou. No dia 7 de julho de 2022, colocamos uma pregação do nosso caríssimo irmão Daniel Martinez, o qual a querida Irmandade aí estão acostumados a ouvir as pregações desses irmãos que quando nos enviam, a gente sempre coloca, né? Colocamos de outros também, mas a Irmandade já tem a referência dos irmãos aí e gostam. Irmão Paulo, e aquela pregação do Daniel Martinez, do Isaac, do Iara, né? Do Paulinho, o ancião mais querido de São Paulo, né? O irmão carismático, humilde, né, irmão? E a Irmandade gosta, né? Irmandade, e não vou falar só do Jardim Paulista, mas a Irmandade do Brasil inteiro, né? São esses irmãos, Cláudio Massola, os anciães aí da congregação, né, irmãos? Não estamos aqui puxando o saco, estamos aqui falando da obra de Deus, né? Não precisamos puxar saco de ninguém, porque a gente tem que venerar só uma pessoa, um ser divino, que é o próprio Deus. Só Ele devemos venerar, né, irmãos? E, irmãos, e colocamos essa pregação, o qual foi uma pregação que já está indo para 15 mil visualizações. A querida Irmandade sempre aí dando glória, né? Ouvindo a palavra. Mas, irmãos, muitos dizem, os que criticam a obra de Deus, né? Estão no direito deles, enquanto um prega, 3 analisa, né? Que cada um analisa de um jeito, logicamente não é do mesmo jeito, irmãos. E, irmãos, colocamos, e esse título chamou a atenção, porque não se pode falar em o fogo desceu, a igreja levitou, que foi uma glória, né? Que ficam furiosos
e tentam de qualquer maneira, irmãos, de qualquer maneira mesmo, tirar o sabor dessa palavra, tirar, irmãos, a paz que Deus enviou através dessa pregação. Uma pregação linda, uma pregação que edifica, uma pregação em que a pessoa fraca, irmãos, fraquinha na graça, fraquinha ali, caminhando, quando ouve uma palavra dessa, parece que é um fortificante. Eu digo isso, irmãos, e estou fazendo esse vídeo porque eu recebi várias ligações, irmãos, falando comigo pelo WhatsApp, falou: irmão Paulo, essas pregações que o irmão põe, eu estava fraco, me ajudou bastante. Hoje mesmo eu conversei com o irmão falou: irmão Paulo, me ajudou bastante, eu precisava de uma confirmação, né? Para muitos críticos aí que criticam essas coisas, diz que até é pão mofado. É pão mofado porque se eles não comem nem o fresco, vai comer o mofado, como eles falam, né? Para eles tudo virou mofo, tudo não presta, né, irmãos? Mas para quem tem fome e sede da justiça, irmãos, é um prato delicioso vindo da parte de Deus. Porque quando você vai comer na igreja, você vai comer pelo Espírito Santo. Há muitos em que quando vai analisar a palavra, eles vão analisar pela carne, pela letra, né? E acaba criticando. Irmãos, o começo do vídeo eu falei, somos salvos pelas obras ou pela graça divina? Muitos não entendem, irmãos. Tentar inverter, pegar a palavra, distorcer, colocar palavras na boca do servo de Deus, né? A parte em que a pessoa está ali pegando pelo Espírito Santo na hora, o outro chega depois de 1, 2 ou 3, 4 dias, vai querer analisar uma pregação e analisa tudo errado, tudo do jeito dele. Ele já chega com pensamento: hoje eu vou pegar uma pregação e vou desfazer, vou esfarinhar para que ninguém coma. É a mesma coisa de você estar comendo um prato gostoso, outro chegar com terra e jogar naquele prato. Tu não vai comer mais. Mas graças a Deus, irmão, a Irmandade está esperta, a Irmandade está sedenta. Os que pararam estão retornando para a casa do Senhor. É isso mesmo, irmão. Eu não canso de falar, estão retornando. As almas testemunhadas estão firmes. Os irmãos que estão parados estão retornando. Os que é de outra igreja, que visita a igreja, está retornando, porque eu recebo muitas mensagens. Ninguém vai me falar isso só da boca para fora, né, irmãos? E o nosso canal está ajudando a muitos aí, irmãos. Está ajudando mesmo. Irmãos, vou ler uma parte aqui, que eu achei uma matéria. Eu ia explicar das minhas palavras, irmãos, né? Talvez alguém não poderia até entender, né? Mas como está demais esse negócio dos canais aí, colocar as pregações da parte de Deus e outras pessoas ficar 24 horas ali só tramando para desfazer, para distorcer, para falar que não é aquilo, que está tudo errado, que só ele é certo, né? Tem pessoas que acham que é 100% certo, que ele não erra, em que ele sai da igreja, da igreja, ele vira quando ele sai da congregação, ele vira o anjo, ele vira a pessoa mais inteligente da face da terra, né? E propõe para aquele Irmandade aí, para quem está ouvindo a palavra, as coisas materiais. A gente não precisa se aprofundar nas coisas materiais. Precisamos dela para viver aqui na terra. Mas procuramos mais a parte espiritual, irmãos, né? Procuramos mais a parte espiritual. Você tem que arrumar um emprego bom, ficar melhor na vida. Irmão, teve pessoas que teve esse dia a capacidade de falar que quando ele adquire alguma coisa nesta vida, um carro, um emprego bom, uma casa boa, foi fruto do trabalho dele, que Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Que heresia é esta? Eu fiquei estarrecido. Porque se nós temos que ter um trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que correr atrás dos nossos objetivos, mas quem é que dá esse fôlego de vida? Quem é que abençoa para você ganhar? Mas estão com a mente tão tampada que eles falam assim: não, mas é a minha inteligência. Deus não está ajudando, é minha inteligência. Irmão, isso daí é a mesma coisa de negar Cristo, né? E não confiar mais em Deus. Vamos ler essa matéria aqui, é rapidinho, irmãos, que eu quero explicar para vocês
Por que nós temos que ter obras para entrar no reino dos céus? Para ter a nossa salvação. Tá? Vocês vão entender direitinho e vocês vão aí analisar e comentar, viu, irmãos? Olha só, irmãos. Julgados por obras e salvos pela graça de Deus. Em Romanos 2, do 7 ao 11. O apóstolo Paulo diz que Deus retribuirá a cada um de nós segundo as nossas obras, concedendo a vida eterna àqueles que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, que é a esperança do crente de ser conformado à imagem de Cristo. Honra que diz respeito à aprovação de Deus sobre o crente, a incorruptibilidade que aponta para a esperança de ressurreição do cristão, e retribuirá com ira e indignação, tribulação e angústias aqueles que, sendo egoístas, desobedecem à verdade, trilhando o caminho da injustiça, praticando o que é mal. Entretanto, pode surgir a seguinte indagação: mas se a salvação é pela fé em Cristo Jesus, por que seremos julgados de acordo com as nossas obras? Se a salvação é por Cristo Jesus, por que nós vamos ser julgados pelas nossas obras? Olha aí, irmãos. De fato, somos salvos por nossa fé em Cristo Jesus. Mas, contudo, o fruto da nossa salvação, irmãos, consiste em praticar as obras de obediências a Deus. Nisso reside a comprovação da nossa fé. Em Efésios 2, 8, 10 está escrito que a salvação é pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie, e que os cristãos são feitura de Cristo, criados nele para a realização de boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Você consegue entender por que seremos julgados por nossas obras, mas não salvos por elas? Discuta só, irmão. Perceba bem isto. Olha só. Quando o cristão é salvo, ele recebe como penhor a sua salvação. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. A partir desse momento, a fé que o crente possui em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador produz frutos em sua vida por meio da presença do Espírito Santo que nele habita. O Espírito Santo passa a guiar sua consciência, coração e emoções para uma vida de obediência a Deus. Nessa nova vida, ele age de acordo com a vontade do seu novo Senhor, que é Cristo. Quando a gente fala de obras aqui, irmãos, não é você ter um errinho aqui, um errinho ali. Muitos já levam para o lado de investimentos, né? Não, eu preciso usar um terno, né? Como dizem as pessoas aí. Eu tenho que ir para a praia de terno. Irmão, olha só, isso é uma coisa tão pequena que isso é o erro do homem. O homem erra constantemente, né? Por palavras, pensamentos e obras. Às vezes, uma pessoa fala alguma coisa, até uma coisa ruim mesmo, né? Que a própria consciência dele fala: poxa, você não deveria ter falado isso para aquela pessoa. A pessoa vai lá e se arrepende e pede perdão para a pessoa. Automaticamente, a pessoa vai perdoar e Cristo já perdoou ele, porque vê que ele tem um coração bom e ele sabe, né? Porque senão não estaria escrito ali na Bíblia: 70 vezes 7 perdoa o seu irmão. Cristo já tem ali por perdoado. Mas essas obras em que nós dizemos não são essas coisas pequenas não, irmãos, em que as pessoas explicam aí, que querem criticar as pregações dos servos de Deus, colocando essas coisas: porque você saiu da igreja, porque você está na igreja, você não pode fazer certo tipo de coisa, senão você não tem salvação. Aí a pessoa acaba saindo da igreja porque quer ficar fazendo essas coisas erradas e acaba fazendo o quê? Eu saio da igreja, então o povo que está ali, eu vou falar para sair e ficar no mesmo pensamento que eu. Eu estou fazendo as coisas erradas,
né? As coisas erradas em que sentido? A pessoa já não se achega mais a Deus, já não ora, já não tem aquele temor mais, né? E passa, né? Constrói uma narrativa em que a pessoa tem que fazer aquilo porque a pessoa já está salva. Aonde está escrito isso? Que Cristo veio na terra, né? Ele veio pagar nossos pecados, né? Mas dali para frente o homem começa a errar, o homem começa a pecar. E cada erro, cada pecado consiste dele para Deus diretamente, se o perdão vai vir ou não. Por isso, tem um prestamento de conta no final, irmãos. É tipo um extrato, uma conta corrente. O que tu fizer nessa terra, você vai prestar conta perante o tribunal de Cristo. Isso não quer dizer que você está salvo não, irmãos. Porque senão, não ia ter aquele último prestamento de conta. Como? Quer dizer que... vai nessa conversa que estão falando aí, irmão, em que nós já estamos salvos pela graça de Cristo, né? Nós já estamos salvos pela graça de Cristo. Aí muito fala, a graça de Cristo não está na congregação, porque lá não é graça maravilhosa, né? Aonde está essa graça de Cristo? Aonde está? Que você tem que buscar Ele, adorar, louvar, estar próximo a Ele, né? Aonde está? Né, irmãos? Aí é onde entra essa parte de pessoas querendo desfazer da pregação dos servos de Deus, falando essa narrativa em que já estamos salvos, em que nós não somos salvos pelas obras. Logicamente, nós somos salvos por Cristo, mas nós temos que ter a obediência a Deus e andar nos seus caminhos, porque nós somos semelhanças de Deus. Somos semelhança dele. Está escrito na Bíblia. Façamos o homem a nossa semelhança. Como você quer ser a semelhança de Deus? Fazendo as coisas erradas. Né? Mas essas coisas erradas, como é que é, irmão Paulo? Se eu for para... Eu tenho que ter boas obras, irmão Paulo. Eu não posso ir para a praia. Eu não posso fumar. Eu não posso beber. Eu não posso usar droga. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Irmão, isso daí é coisas da consciência da pessoa. Que a pessoa sabe. O ser humano... E não é tão burro assim não, irmãos. Quem já ouviu o Evangelho, que conhece já o Evangelho de Cristo, esse daí a consciência dele pesa na hora. Ali é rapidinho. Já vai direto. Deus faz tudo certo. Deus fez ali no cérebro uma veinha lá, um nervinho lá, que quando a pessoa faz coisa errada, que sabe que está errado, a pessoa já logo já acusa lá que ele está errado. Ele sabe. Às vezes ele tenta, né, passar panos por cima, fazer como que não está errado, mas ele está errado. Agora, qual é essas obras em que nós falamos, em que somos salvos por ela? Se não temos ela, nada feito. Essas obras pesadas, irmãos, de pessoas se prostituindo, pessoas não se arrependem, peca, adultera, pisa, repisa no nome de Cristo, né? Fala palavrão constantemente, né, irmãos? Maldiz uma pessoa, joga praga para uma, joga praga para outra, né? Uma palavra que eu sempre ouço, que às vezes eu clamo o sangue do Senhor Jesus, é quando eu vejo uma pessoa vendo uma outra doente ali. Olha, fulano de tal está com câncer em tal lugar, está com câncer no braço, na cabeça. Aí o outro chega do lado e fala, tá pagando, Deus é pai. Tem pessoas que falam assim, Deus não faz isso com ninguém. Deus através de uma pessoa não faz justiça a pessoa pagando com a doença. Não, Deus não faz justiça dessa forma. Deus não é vingativo. Deus pode permitir a pessoa ter uma doença, que é da própria genética ali, da própria carne, da própria matéria. Mas que Deus fala, tu vai receber um câncer? Não, irmãos. Irmãos, eu já repreendi o irmão na porta da igreja. Veja bem, irmãos, que o irmão falou que o senhor recolheu um diácono lá. E esse diácono era um pouco meio encrenqueiro. Ele encrencava comigo, mas depois nós viramos amigos. Que ele tinha um jeito, assim, garotão, né? Ele não tinha um jeito assim, ele já tinha seus quase 60 anos, mas ele tinha um jeito de garotão. Se doía por qualquer coisa, qualquer brincadeira ele virava a cara. Era molecão. Depois eu entendi o jeito dele, a gente virou um amigo e ele gostava demais de mim.
chamava eu para casa dele lá para a gente conversar. E falava, irmão Paulo, eu tinha um irmão, uma imagem do irmão, mas o irmão é totalmente diferente. E a gente pegou uma amizade enorme, o senhor recolheu esse diácono. Veio o irmão na porta da congregação, depois da pregação, foi uma pregação boa aquele dia, o irmão veio falar para mim em que Deus mostrou para ele que Deus ia matar aquele diácono. Eu falei para ele, irmão, não fala besteira, irmãos. Deus não mata ninguém. Se o irmão falar que Deus recolheu ele, que alguma coisa estava na frente dele, que ele ia perder a alma dele, ou que o fruto já está maduro, eu concordo com o irmão. O irmão, pelo amor de Deus, não fala isso, que eu fico triste com o irmão. Aí o irmão, na hora, levou aquele choque, que ele não esperava a minha reação, né? Com ele daquele jeito. Foi, irmão, me perdoe, mas não fala isso, que Deus mata. Deus não mata ninguém, Deus não aleja ninguém. Ah, mas por que nasce os aleijados? Por que nasce os cegos? Irmãos, Deus, ele fez a carne e soprou o espírito. Deus quer salvar o espírito. A carne, o que vier da carne, tanto se nascer aleijado, nascer sem visão, né? Nascer com outros problemas que vocês sabem aí, que é polêmica, né? Vocês sabem mesmo que hoje em dia muitos julgam aí, né? Uma pessoa homossexual, né? Que não vou fazer um vídeo mais pra frente, mas é uma coisa tão polêmica isso daí, que tem até que tomar cuidado no que vai falar, senão pode ter dupla interpretação disso daí, irmão, e achar que a gente tá falando contra. Mas não, essa parte aí, né, de homossexual, eu entendo que é genético da carne. Deus não tem nada a ver com isso. É algo da genética ali que veio mais, hormônio feminino, e essa parte aí da medicina que eu não quero me aprofundar, que eu não entendo muito, mas nessa parte eu entendo que é dessa forma, irmãos. Alguns é espírito que entra, se vocês me entendem. Mas vamos voltar ao assunto que nós estávamos, irmão. Pelas obras somos salvos também, e mais pela graça de Cristo Jesus. Porque não adianta nada nós ter só obra e não seguir a Cristo Jesus. Não fazer conforme que está ali. As obras são essas, irmão, que muito aí não entende, né? Vai acabar pegando a pregação do servo de Deus e desfazendo. E as pessoas que estão ouvindo essa palavra do servo de Deus ficam em confusão. Os mais novos, né, irmãos? Mas fique sabendo, meu irmão, não fique em confusão, não. As obras também pesam na balança, porque se você fizer tudo certinho, obedecer a Deus nos santo batismo, que está escrito na Bíblia, né? Se for batizado, será salvo. Quem crê, deixa eu falar a frase direito. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não repetiu. Quem não crê e não for batizado. Olha só a diferença. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Não tá aquela frase, quem não crê e não for batizado. Porque senão cairia por terra o bandido da cruz, que ali ele creu, se arrependeu e foi para o paraíso, né? Mas, irmãos, aí que acontece? Temos que ter obras, sim, mas essas obras, a pessoa, como eu disse, a pessoa se batiza, faz tudo certinho e começa a se prostituir, a adulterar, trair a mulher, bater a mulher, né? Fazer outros tipos de coisas aí que eu não posso falar aqui, senão eu levo, né, uma advertência da própria plataforma. Quero que vocês entendam que tem pessoas para tudo, viu, irmãos? Eu vou falar uma coisa para vocês, não é só no mundo não, no nosso meio é que a gente não sabe, mas tem, irmãos. É que tem, nós temos que abrir os olhos do Espírito, né, e ficar esperto, né, irmãos? Porque dentro da casa do Senhor não só tem os santos não, tem aqueles que vão ali, o joio também, viu, irmãos? Temos que ficar esperto. As obras são essas, né? Que de repente falando, você já está salvo em Cristo, meu irmão. Cristo desceu aqui na terra, pagou pelos teus pecados, quer dizer, você não precisou fazer nada. Você só nasceu e está de boa. Você não precisa sofrer como bom cristão, né? Que você vê aí antigamente, o que é que acontecia com os cristãos antigamente? Eram perseguidos, eram cortados a cabeça, né? Quer dizer que foi antes de Cristo, era daquele jeito. Depois que Cristo nasceu, você ficou de boa. Você não precisou fazer nada. Para com isso, meu irmão, né? Antes de
de aí pegar uma pregação de um servo de Deus e ficar ali colocando palavras, né, distorcendo, destruindo, né? Vamos raciocinar mais, irmãos. Vamos raciocinar mais. E as pregações que são colocadas aí, irmãos, é para as pessoas pegarem espírito. Por isso que a teologia às vezes atrapalha nessa parte. Né? Não estou falando com outros teólogos. Os teólogos, eles estudam a Bíblia, eles estudam tudo. Né? Eles têm ali, ó, vamos... Deixa eu ver quanto falta aqui. É que eu estou falando. Tá tão bom o papo, irmão. Santo Deus, 25 minutos. Eu já vou encerrar. Irmãos, por isso que a teologia, assim, eles estudam tudo. Eles sabem de tudo da Bíblia. Eles descobrem coisas inefáveis, coisas que você não conhece. A única coisa que falta para o teólogo, para mim já encerrar esse vídeo, ver se vocês entendem. A única coisa que falta para o teólogo é a revelação do Espírito Santo. Aí estaria 110%. Só que essa revelação do Espírito Santo não é a leitura, não é o estudo, que é baseado no estudo. E sim, irmãos, pode subir uma pessoa analfabeta, ler a Bíblia malemar. Mas se Deus dá a revelação do Espírito Santo para ele, a igreja come, Deus fala com a igreja. E ele prega que nem gente grande, que nem um doutor letrado, como diz aí, né, irmãos? Irmãos, fiquem todos na santa paz de Deus. Creio que vocês entenderam. Querendo ir lá no canal, portas abertas. Vai ter essa pregação do dia 7/7/2022. Deus abençoou bastante este culto. Quem estava na igreja comeu e quem está na internet está comendo. Porque a palavra de Deus roda o universo, o mundo inteiro. E os 4 cantos da terra precisa absorver esse evangelho de Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Comentem. Perdão pelo horário, que é tão bom falar das coisas de Deus, né, irmãos? Perdão pelo horário, irmão. Perdão mesmo, tá? Que eu ultrapassei os 30 minutos. Fique com Deus, queridos. Comente e dê um joinha para que muitos ouçam este vídeo. Fique com Deus, queridos.